1h e 55 minutos. Eu estou aqui com uma mensagem aberta de uma pessoa que não está falando, a Dona Maria Roseni. Dona Maria Roseni está dizendo o seguinte: gostaria de saber se alguém pode falar como é que estão os transplantes renais no Acre, o porquê da demora. Alguém tem que falar. Eu sou renal crônica, ela é uma paciente renal crônica. O porquê da demora? Antes tinha transplante de rim. Por que a demora? Temos médicos competentes para fazer essa cirurgia aqui no Acre. Dona Maria, eu falei semana passada, na sexta-feira, e vou retomar a repetir. Nós vamos tentar trazer aqui o presidente da Fundação Hospitalar do Acre, o João Paulo da Silva, para ver se ele conversa. O João Paulo é uma figura que de tempos em tempos precisa retomar a conversa com a comunidade, porque tem muitas situações, algumas bem mais simples do que transplante de rins, e as coisas não andam ali. Então tá passando da hora do João Paulo vir se explicar aqui, tá bom? Eu vou tentar trazê-lo aqui, tá bom, Dona Maria? Um compromisso aqui do programa com a senhora. Bom, Francisca, você falou uma coisa no intervalo que eu acho que vale a pena você tornar público, que é o seguinte: você falou que tem chegado muitos colegas, muitos indígenas de várias regiões do Acre, pessoas de outros países aqui. E o que você tem percebido na conversa com os indígenas é que você usou uma expressão, ninguém quer ser que o Estado seja babá, não. A gente quer coisas concretas. O que é isso? Eles estão falando isso, as lideranças indígenas do Acre mesmo, né? Eles falaram assim: Francisca, a gente vai para o fórum, porque esse fórum a gente está planejando há 5 meses. A gente quer ir para o fórum, é muito importante que nós vamos se encontrar depois da pandemia, né? Porque nunca mais ninguém se encontrou, não teve mais esses eventos grandes. E esse fórum, ele tem 2 estados diferentes, né? 4 e 5 nós vamos tratar dessa pauta de serviços ambientais e mudanças climáticas. Porque é uma pauta que está no auge, a gente não pode fechar. E é o mundo todo que discute. E é o mundo todo, então nós vamos ter essa pauta robusta. 6 e 7 vai ser só o governo do estado do Acre, através da Secretaria de Estado, pautando, apresentando as ações, os projetos, os programas, os desafios e também a escuta das lideranças das terras indígenas. Mas não basta só a escuta. A gente tem que ir junto pactuar isso. O que as terras indígenas já estão fazendo, com governo ou sem governo? Como que o governo pode aprimorar, apoiar essas iniciativas? E aí eles estão falando isso, não dá mais para a gente ficar fazendo pesquisa sobre índio, planejando sobre índio, fazendo planejamento, nós queremos ações concretas. E isso eu já alinhei com os secretários, eu falei, olha, vamos apresentar aquilo que nós realmente vamos conseguir fazer. Porque não dá para a gente vir mais para um fórum, mais para uma reunião, sair mais um documento que a gente não vai conseguir executar. Os teus colegas de governo entendem o que você fala? Olha, nós temos aí 7 secretarias bem preparadas, né? Algumas mandaram, porque eu pedi, me manda as ações, né, que tem para as terras indígenas. Umas foram muito sinceros também, você falou, a minha secretaria não tem nada. Não tem nada. Eu falei, não tem, mas você vai lá escutar, porque vai aparecer demanda. Outras secretarias apresentaram as demandas, né? Então é importante que venham para ouvir e eles se respeitarem. É tanto que nós vamos ter essas 7 secretarias de Estado lá apresentando esses projetos, essas ações, o prazo para a execução e como que tem que pactuar isso com as terras indígenas. Mas olha, para você perceber como são as coisas, né, Francisca? Você, no processo de organização desse fórum, não é fácil. Eu imagino o seu aperreio, tanta responsabilidade, gente de outros países, Noruega, sim, Reino Unido, gente importante vindo de organizações, enfim, não é fácil. Aí você, quando chega para os colegas de governo, o que você tem que guarda relação com os povos indígenas? E aí você ouve assim, olha, não tenho nada. Para você perceber, isso depois de uma gestão de Gladson,
E agora, eu não estou criticando, é só mesmo para perceber a dificuldade que o próprio poder público tem de reconhecer essa agenda, não é? A gente sabe, tá? Porque são gente tudo nova, né? Você vê que para nós construir isso, nós levamos anos, né? Foi 20 anos aí que eu fiquei nessa militância do PT e também não foi fácil. É tanto que nós temos um problema se arrastando aí da educação indígena há séculos. E não é agora só da gestão do Gladys, né? Então isso é também reflexo de algumas coisas que resolvidas lá atrás. Mal resolvidas lá atrás, que a gente errou muito e que a gente vinha apontando isso. Quando eu estava no movimento, eu dizia, a gente não é contra, a gente quer aconselhar, quer recomendar, que não está certo. E aí você imagina, né? 30 anos, aí vem toda uma turma nova, tudo ansioso, né? E aí você depara com isso. Então você imagina o meu papel como assessora indígena, uma mulher, para estar sensibilizando os meus colegas, os diretores, né, os secretários, que é importante a pauta indígena, o que você tem, vamos lá. É um trabalho, Itaã, de formiguinha, mas que para mim assim vai ficar na história, né? Tem uns que gostam, isso não é só no governo. Até no nosso meio indígena também tem muita desavença, né? De não acreditar. Ah, você está aí dando murro em ponta de faca, a Francisca não vai conseguir. Ela é uma mulher indígena, tá entendendo? Então eu escuto isso nos grupos. Outras, até muitas pessoas quiseram brecar o fórum. Né? Foi mesmo? Foi. Quiseram boicotar o fórum? Boicotar o fórum, que não era uma pauta que estava de acordo com o que alguém pensava. Nós não estamos aqui para fazer o meu querer. A gente tem que botar a pauta na mesa, tem que ouvir os indígenas, tem que ouvir todo mundo. O governo tem legitimidade de organizar o fórum. Não foi o. E precisa. Mas não foi gente do governo. Também, né? Teve algumas coisas, mas a gente conversa isso no fórum. Foi um movimento que não partiu do governo, o boicote. Itaã, eu como descendente indígena, acho justo o governo, ele falou aqui, vender o carbono, né, trabalhar com essa política de crédito de carbono das terras indígenas. No entanto, fico indignado quando vejo um indígena pedindo esmola nas ruas. O que está acontecendo de fato? Quanto cada indígena recebe por trabalhar para a preservação ambiental? Ou as ONGs, governos, entre outros, estão vendendo as riquezas e não estão repassando a quem realmente trabalha para, de fato, preservar nossas florestas. O Nonato, da Vila Acre, está fazendo essa reflexão aqui, Francisca. Muito importante, né? A reflexão dos meus parentes, eu acho... eu costumo dizer, por que os meus parentes estão na rua pedindo esmola? Sabe? É uma pergunta também. Será que nós não temos terra? Será que nós não temos uma terra rica? Que o mundo está de olho, tá? Que tudo que você planta lá dá, se você jogar uma semente de qualquer coisa, nasce. Então eu fico assim triste, porque eu já deparei com isso, os meus parentes pedindo, eu falei, parente, vai para a aldeia, que com dinheiro ou sem dinheiro nós vamos sobreviver. Aqui na cidade ninguém não dá nada para ninguém. Tem muita gente desempregado, o preconceito é grande. Se você faz um concurso, por exemplo, tem um concurso para o Estado, os indígenas nunca entram. Então é justo que as comunidades, e aí quando eu falo essa integridade, as comunidades também precisam se organizar para acessar os recursos, para ser dependente, para não estar só dependendo de prefeitura, de governo. Isso não tira o mérito do Estado não, porque o Estado tem compromisso. Mas você vê hoje o desvaziamento também das terras indígenas. Né? As pessoas falam assim, falta de políticas públicas. Tudo bem, também tem isso. Mas também falta, da nossa parte, isso eu falo até para o meu próprio povo, a organização social, a organização comunitária, organizar a produção, que esses programas, Itaã, não tirem o nosso jeito de viver da nossa produção. Não, de forma né? alguma. Esses programas sociais, Bolsa Família, a gente chama Bolsa Miséria. Tem que chegar para fortalecer a produção que nós já temos, a banana, o mamão, uma comida sem agrotóxicos, uma comida sem veneno. Então, as pessoas têm uma concepção muito diferente do dinheiro, da nossa vida na terra indígena. Né? Porque eu falei assim, daqui um dia com esse negócio das mudanças climáticas, nós vamos ter problema de água e de terra, porque quem vai ter essa riqueza é nós, os guardiões. Que é quem preserva, que é quem cuida, quem tem as frutas. Nós vamos sofrer, mas vai demorar um pouco. Aí quando você vê
as pessoas com esse discurso, os índios estão pedindo, eu concordo, né? Porque o nosso lugar é onde nós quiser, mas nós também temos que fazer uma alta reflexão, o que que nós estamos fazendo, porque aí nós temos aí um congresso que todo dia está lutando para tirar as terras indígenas. E quando nós desvazia, vem para a cidade, traz nossos filhos, né? Porque nós temos muitos filhos, 5 filhos, nós estamos desvaziando a nossa terra, né? Atrás de uma coisa que nós não vamos conseguir. Olha só o que você está dizendo, dialoga com o que o Mota de Oliveira, lá do Panorama, está falando, lá da Estrada do Panorama. Se existem secretarias no Estado para com os indígenas, o que fazem aquelas crianças indígenas pedintes no semáforo da estação experimental, que não são poucas? Então, não tem uma secretaria, né? Como eu falei, não é uma secretaria que tem hoje. Tem uma assessoria indígena que ela tem um status de articulação. Ela não executa recursos, os recursos elas estão dentro da secretaria. Eu falei no início da minha conversa, o meu papel é fazer com que essas ações das secretarias sejam executadas, né? Mas, como eu estou falando, o Estado tem o seu papel, mas as lideranças indígenas, e aí eles estão vindo para pautar isso também, de a gente fazer essa conversa e se olhar. Por que que a minha terra tem gente desnutrida? Por que que tem índio ainda passando fome? Por que que os indígenas estão pedindo na rua? Vale uma reflexão também para nós mesmos indígenas, porque a gente não pode também jogar a culpa só para o governo. A gente também tem que se responsabilizar. Né? Os meus filhos, eles têm que ser a maior liderança, então, porque eu sou uma liderança. Eu estou lutando pela melhoria da terra, pelos direitos, mas como é que os meus filhos e meus netos estão vendo isso? Que educação nós estamos dando para a nossa geração? É só índio que pede? Não. Quantas pessoas vivem aí na rua pedindo, não tem água, não tem casa, não tem teto, mas quando o indígena vem, aí todo mundo olha, porque o problema é os indígenas, porque os indígenas têm que viver só na aldeia, porque os indígenas é um problema. Nós não somos um problema para a sociedade, nós somos a solução para o mundo, para o planeta, para o clima. Então eles nunca foram um problema. Nunca nós fomos um problema. Me diga como que vão estar os temas saúde e educação. Você já deu uma dica aí de que há problemas em educação que não foram resolvidos, equacionados no passado, anteriormente a Gladson Cameli. E na saúde, como é que está? Na saúde nós temos dois tetos que a gente precisa conversar. Como vocês sabem, nós temos a saúde especial, né, de assuntos de indígena, que é o distrito, que hoje, quem está aí na pasta, nós temos o nosso secretário nacional. Ninauá, né? Não, nós temos o nosso secretário nacional, que é o EB. Ah, o EB, sim. E nós temos nas regional os nossos coordenadores, que é o Ninauá, nós temos em Cruzeiro o Isaac Pianco, que nós vamos ter a felicidade de ter eles aí. Assim como nós temos uma presidenta da FUNAI, que nós temos também os coordenadores regionais da FUNAI. Então, como pactuar isso? O que o distrito tem? O que a CESACRE tem? Como a gente trabalhar isso para resolver o problema? Um problema muito sério que a gente tem enfrentado é a questão da valorização dos agentes de saúde, é a questão de pensar a saúde indígena em si, porque a saúde indígena ela não é só médico, ela não é só o remédio, ela é uma segurança alimentar de qualidade, ela é a organização. Se você não está bem consigo mesmo, você está doente. As comunidades indígenas, elas podem fazer uso do programa de aquisição de alimento, podem integrar o PAA da CONAB? Então, agora a gente está numa discussão, né? Nós temos uma terra, algumas terras indígenas nós estamos fazendo um mapeamento para elas entrar nesse programa, né, do PAA. Só Itaã, que é outro problema. Quando os Nauá, que eu chamo, né, os poderosos, quem mexe com dinheiro, faz um negócio assim para acessar o recurso, aí vem aquela raiz, como é que a minha mãe chama, um embrenho, que você nunca consegue acessar. Não é um programa para índio acessar. Um embrenho, né? Fazer isso mesmo. Vem aquela coisa, aquela raiz, aquela teia de aranha, e aí faz um programa que os índios nunca vão acessar. É para encher um formulário, é não sei quantas coisas. Para acessar lá o link, nunca sabe. Sem contar que nem todas as terras têm internet, né? Tem esse meio de comunicação. Então, a gente quer discutir também no fórum essa forma que esses recursos não sejam tão burocráticos. Se é para os indígenas, para as populações tradicionais, tem que vir de uma forma
uma linguagem que os povos indígenas possam acessar esses recursos. A Conab participa desse debate? A Conab vai estar. Ah, que bom. E que bom que a gente teve essa reunião com a Conab, com o PA, eles já fizeram uma conversa com o federal, né, porque esse era um programa federal, e eles estão tentando sensibilizar já essa coisa. Olha, mas eu tenho certeza, a Alessandra Ferraz... A Alessandra, que vai participar. A Alessandra é uma pessoa completamente comprometida. Muito sensível, né? Ela já esteve na assessoria, ela vai fazer uma apresentação para os povos indígenas, mas é isso, tá? Não é o problema da Alessandra. Sim, é claro o problema do sistema. Claro que não. Isso. E esses fundos climáticos, você nem fala. Passa aqui, chega aqui, quando vai chegar nas terras indígenas, o dinheiro tem ido embora. Então, é muito importante que a gente trabalhe uma estratégia de repartição de benefício justo, né? Que os recursos cheguem de fato para quem realmente precisa. Todo mundo precisa, nós também precisamos, porque a gente está aqui na cidade, é a parte operacional que a gente está aqui, né, formando, orientando. Então é justo que fique também uma parte para esses trabalhos, mas as pontas é muito importante. E na educação? Na educação, então, eu fui professora. Em 2000 eu fui professora na minha terra e o meu salário na época, se eu te disser que o meu salário era R$200 equivalente hoje, né? E hoje, assim, eu tenho conversado com os professores indígenas, eu acho que nenhum governo nunca valorizou o salário dos professores como o Gladson. Disso eu afirmo. O governador, ele paga o 10º em dias, ele paga o abono salarial dos professores, no qual eles compram placa solar, compram as suas coisas, estrutura a sua casa, e ele sempre dá um aumento. E agora, nós temos um problema, outro problema, essa parte está boa. Algumas estruturas como tablet, computador, que disponibilizou, né, para melhorar. Mas se não tem uma formação, não adianta, né? Porque formação... um quadro de formação precisa ter a formação de professor e qualificado. Formação não é uma oficina, formação não é um encontro pedagógico, formação é aquela formação que você forma o professor. Né? Formação de professor. Você quer, por exemplo, vários Isaac Pianco, por exemplo. E Francisco Arara, né? Que eu passava 40 dias estudando. Hoje eu não tenho mais saco para isso não, tá? Assim, paciência. Mas o jovem precisa se formar, que é para eles formarem os outros. Então, a gente está trabalhando isso, alinhando com o secretário de Educação, que a gente quer retomar, conversar com o MEC, né, agora que é outro governo reestruturar também, as escolas. Reestruturar a construção da escola, reforma, que é uma demanda muito grande. De 2000 para cá é outra demanda, então, aumentou. Exatamente. As terras indígenas, as aldeias cresceram. Então é todo um diagnóstico que eu estou fazendo junto com o secretário, já pedi essas informações para a gente ajudar. Agora, a Francisca Arara é assessora, vai resolver o mundo? Não vou. Mas nós vamos pautar as prioridades, o que dá para nós fazer até 2016. Muito trabalho, né, Francisca? Muito trabalho você tem, minha amiga. Para costurar isso tudo não é fácil. Queria agradecer e desejar um bom fórum. Espero que você consiga estabelecer essas discussões todas e dar os encaminhamentos, né, ô Francisca? Sim. Então começa amanhã e vai até o dia 7. Até sexta-feira. No Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre. E está aberto ao público, né? Quem quiser ir, assim, porque tem muitas pessoas que não trabalham diretamente com os indígenas, mas tem aquele afeto, né? Então o fórum é aberto, né? Entre amanhã e terça e quarta é aberto. Agora depois é mais restrito, mais né? restrito para o Estado, conversar com as lideranças indígenas, né, sobre os programas e projetos, ações, prazo para execução. Então quem quiser participar, terça e quarta está aberto para o público, lá no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre. Muito obrigado, Francisca Arara, boa sorte, bom trabalho. Vamos para o intervalo e já voltamos.